arquitetura barroca. Aí você tem arquitetura barroca com decoração rococó. Você tem uma sociedade muito mais estável, você tem uma elaboração da fachada, que eles usam a pedra-sabão para fazer grandes esculturas. Isso é modelo germânico que chega aqui no interior através dos missais, através dos livros de devoção. E quem é a mão de obra? Aí reinói, aí locais. Mestiços em sua maioria. São mulatos em sua maioria. Porque numa sociedade escravocrata, quem não é escravo nem proprietário, esse setor intermediário, a Laura de Melo Souza chama desclassificados do ouro. São as pessoas que não têm classe, elas estão no meio. Essas pessoas são os padres, os músicos, os comerciantes. E numa sociedade que despreza qualquer atividade manual, eles são os arquitetos, os escultores, os pintores. Porque literatura, a escrita, não, isso é uma atividade muito nobre. Isso é para o grupo dirigente. Então vamos ver. Essa é uma arquitetura feita pelo Aleijadinho. Aqui. Em São Francisco tem também. Você está vendo isso de pedra e sabão? É São Francisco, mas está encimado com a imagem de Nossa Senhora. Reflexo da Contra-Reforma. É reflexo do recado contra o protestantismo. Ou não? E aí, nessa igreja de São Francisco, que é uma beleza, você já nota o quê? Olha o espaço em branco. Olha as colunas como que são, procurando as linhas retas, tá? Valoriza-se o dourado. Então, como que você pode chamar essa decoração? Rococó. Que ela se inicia em Versalhes, na França, e espalha-se pelo mundo. Valoriza o espaço em branco, o douramento. Vamos ver se eu tenho a imagem do teto dessa igreja. É o interior dela, você está vendo o espaço em branco, douramento, mais. E aquilo? Isso era Mestre Taide. Mestre Taide não se deu muito certo qual foi a formação dele, como é que ele aprendeu, por exemplo, perspectiva, pintura em perspectiva. Quem ensinou para ele? Isso, a pintura em perspectiva de teto foi criação de um jesuíta para a Igreja de Jesus em Roma. O Pozo, esse Pozo conseguiu chegar à perspectiva de teto, espalhou esse modelo para o mundo inteiro. Agora, como que o Mestre Taide aprendeu, não se sabe, mas ele aprendeu, né? Então, vocês estão vendo que ele usa elementos da arquitetura, aquelas colunas, tá? Para dar ideia de infinito, de suspensão. Acho que todo mundo aqui conhece essa igreja, é um deslumbramento, né? É uma beleza. A Nossa Senhora é mulata e os anjinhos também. Então, é rococó isso daí. Já tem espaço em branco, tá? Não é curva e contra curva, você vê muito as colunas fazendo a perspectiva. Isso é a última fase da arte colonial mineira. Isso foi resgatado pelo modernismo.
Então, é nesse momento que cria o Serviço Histórico, Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que cria a restauração. Então, nesse momento, é possível você chegar numa igreja dessas, cai um reboco assim, você vê uma pintura colonial por baixo. Porque no século XIX, a academia, a mentalidade do neoclássico era acabar com tudo que fosse colonial, tudo que lembrasse barroco. Tá? Foi, não? Aqui, olha o detalhe. Era um mestre. Sim? E essa daí, em termos de arquitetura barroca, ela dizem que é emocionante, que quando arquitetos italianos chegam em Ouro Preto e que deparam com essa igreja, que é uma influência de Borromini, um arquiteto italiano, e se emocionam. Como que pode ter chegado aqui isso tão distante, né? É a igreja do Rosário dos Pretos. Então, se é a igreja do Rosário dos Pretos, ela é muito depois de Matriz. É quando as irmandades saem da igreja matriz. Aqui, a planta. Ou não? Mas a decoração, muito simples. Decoração rococó. Espaço em branco, dourado. Tá? A arquitetura civil desse período. A Casa de Câmara e Cadeia é um exemplo. Pedra, uso de pedra. E pela extensão do prédio, você vê que é uma sociedade muito mais complexa para construir um prédio dessa envergadura. Sabará, mas poderia ser Tiradentes, poderia... Eu fui em outubro num congresso em Campina Grande, e tem uma cidade lá que chama Areia, é do século XIX. Beleza de cidade, eu achei interessantíssimo. Eles usam essa arquitetura também, né? É para poupar material, é para poupar espaço. Tá? Você encontra essa arquitetura aí no Brasil todo. Em Sabará. Olha, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de atribuição, a Graça de museóloga sabe disso, preservação. Quando você encontra na sociedade colonial, na arquitetura colonial, vidro não é do período colonial. Vidro é produto industrial, da Revolução Industrial. Vocês já pensaram o que é chegar vidro em carro de boi, em lombo de burro? O vidro só chega pelo interior com as ferrovias. O vidro é coisa do século XIX. A mesma coisa, essas sacadas com ferro. Isso não era coisa da colônia, não. A colônia fazia de madeira, que tinha bastante, mas ferro era uma coisa muito distante. Tem mais algum? Fundição de ouro. Isso é a arquitetura colonial mineira. Você tem ali aquelas janelas de baixo com grade, que ali foi cadeia, com grade. No interior, era como nas casas, nas fazendas, tá? No interior aí que tinha a vida doméstica, onde você tratava dos animais,
onde você fazia trabalhos como, por exemplo, construir um móvel, construir uma rede, é nesse interior. É uma arquitetura muito adequada ao nosso clima. Ela tem um pé direito alto, janelas ali, não, nem tem janelas no primeiro andar. São portas que servem de janela. Isso para um clima quente e úmido como o nosso é muito adequado, né? Vamos ver se tem uma imagem. Ah, tá. Isso daí é da Miriam Ribeiro de Oliveira e está disponível na internet, essa arte colonial, tá? Como esse texto que eu disse também está disponível na internet. É um texto de minha autoria. E eu agora quero conversar com vocês sobre a miséria da tecnologia, né? Eu me preparei para falar sobre modernização e modernismo em Minas Gerais e o pendrive me surpreendeu. A minha palestra não estava no pendrive. Então, eu recorri. O pendrive também não faz só sujeira com a gente, né? Mas como tem outras aulas, foi o que eu usei, tá? Que eu acho que não é antagônico à questão de modernismo. Eu quero dizer, lembrar e terminar esse encontro falando que o modernismo é que resgatou isso. O modernismo é que tem essa concepção. É o SFAM, tá? Que derrubou o Rio eclético com total apoio. Não, aquilo não é nada não, aquilo é do século XIX. Nós temos de preservar o colonial, nós temos de valorizar o modernismo. Então essa mentalidade fez Juiz de Fora via abaixo, fez Belo Horizonte, muita coisa veio abaixo, só sobraram os prédios públicos. Então, e nessa mentalidade nós somos formados. Hoje é que se tem... Não é verdade isso? Nós somos formados nisso, né? Então, o Pedro Nava, por exemplo, é um representante disso. Ele ridiculariza tudo que é Juiz de Fora e que é de Belo Horizonte, né? Então, a intelectualidade aqui de Juiz de Fora sempre foi indiferente a muita da nossa arquitetura via abaixo. Então, isso não serve para nada mesmo, não, isso não tem valor nenhum. Na década de 80, né? Então, gente, o que eu tenho a falar é isso. Muito obrigada, tá?